Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. €18 mil milhões são os valores que vão sendo apresentados ano após ano, que é o dinheiro que eventualmente nós portugueses perdemos por causa da corrupção ou para a corrupção. Ainda sou do tempo de que, quando eram mencionados os valores desta grandeza, aparecia logo uma série de documentários a dizer que era invenção, que eram números oleodescos, que seguiam um qualquer guião para deixar os portugueses com medo e dizer que, na realidade, Portugal não se debatia com um problema desses. Bom, aquilo que vemos é que os dois últimos governos acabaram por cair com questões relacionadas, se eu não quero dizer corrupção, pelo menos vou dizer falta de transparência. É que os vidros dos políticos, aparentemente em Portugal, deveriam ser lavados com um bom limpa-vidros para que a governação não tivesse qualquer tipo de situações menos transparentes. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E vamos diretamente àquilo que estamos a falar. É que se realmente houvesse transparência e não houvesse problema, se calhar no próximo domingo não tínhamos que ir a eleições. Na realidade, nem teríamos que ter ido a eleições em março do ano passado, porque a maioria absoluta se teria mantido se tudo fosse tão transparente e tão limpo assim. É que há alguma coisa que aconteça em Portugal, uma coisa eu sei, é que quem morre solteira é sempre a culpa. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Tiago Rosa Gaspar, e permitam-me que rapidamente fale aqui ou vos mostre o currículo do Tiago. Ele é mestre em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas pela Nova School of Business and Economics, é investigador na área de prevenção e combate à corrupção, esteve na Embaixada Portuguesa de Washington, no gabinete também do Subsecretário-Geral das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais, e em relação, por assim dizer, à nossa proximidade, ele é um dos fundadores da All for Integrity e também diretor do Prémio Tágides. Muito boa noite, Tiago. Obrigado por estares aqui connosco. Nós vamos falar sobre um livro que tu lançaste recentemente, mas se calhar não estava preparado, ou já estava preparado há mais tempo, que é o Decifrar a corrupção. Antes de mais, porquê que escolheste este tema e de alguma forma, este título, que não é enigmático, mas que nos faz pensar? Certo. Antes de mais, boa noite para quem nos vê e para quem nos ouve. Obrigado pelo convite. Primeiro, porquê é que eu escolhi este tema? Porque, de facto, a corrupção, num sentido lato, que é esse o sentido que eu abordo aqui no livro. Portanto, aliás, isso é a primeira questão que eu gostaria de abordar, que é, nós precisamos de começar a distinguir quando é que estamos a falar de corrupção enquanto fenómeno social e quando é que falamos de corrupção, crime. Portanto, os crimes de corrupção, passiva e ativa, depois existem as chamadas infrações conexas. Mas aqui a ideia foi abordar a corrupção enquanto fenómeno, e, na verdade, surgiu de uma forma bastante espontânea. Eu comecei a interessar-me pelo tema durante o meu mestrado e a ideia do livro já surgiu há bastante tempo, na verdade, há mais de 2 anos. Entretanto, a ideia era abordar o tema da corrupção, portanto, retirando as questões conjunturais do tema e evitando um certo
determinado tipo de acusações oportunistas e, portanto, foi algo que se foi adiando até em razão da crise que tivemos o ano passado. Este ano, quando surge a nova crise política, o livro já estava impresso e a caminho das livrarias. Não havia nada a fazer. Não houve como evitar, exatamente. Mas pronto, foi um tema que surgiu naturalmente. É um tema que, em razão também da natureza, da grandeza dos números que apresentaste inicialmente, e não só, outras questões também abordadas aqui no livro, económicas também, mas do ponto de vista social, e de outras preocupações que até a minha gerações mais recentes têm como preocupações, como, por exemplo, o meio ambiente. Quer dizer, afinal de tudo, pode não ser uma preocupação como o dinheiro no final do mês, mas o meio ambiente onde nós nos inserimos, onde nós vivemos, é importante para também termos alguma qualidade de vida, e, portanto, a corrupção também acarreta alguns riscos também para o nosso meio ambiente. Podemos, se calhar, explorar isso mais à frente. E por isso essa é a primeira, ou seja, a principal razão pela qual acabei por escolher focar-me na corrupção é essa, porque de facto é um fenómeno que mina a qualidade da nossa democracia e o nosso desenvolvimento socioeconómico, no fundo, o nosso bem-estar coletivo. Decifrar a corrupção, bom, isso é porque esse título, porque no fundo é isso, porque a corrupção é um fenómeno por si meio opaco, não só o próprio fenómeno, como a informação que nos chega sobre aquilo que nós vamos ouvindo sobre ele. Portanto, somos constantemente bombardeados com notícias, mas a verdade é que temos muita dificuldade em compreender do que é que se trata verdadeiramente, porque depois também há muito jargão jurídico, há também, lá está, as tais infrações conexas que eu falava da corrupção, porque nunca se fala apenas de corrupção, fala-se de abuso de poder, fala-se de branqueamento de capitais, esse tipo de coisas. E, portanto, aqui o título do livro também reflete um bocadinho aquilo que eu procuro fazer na primeira parte e que depois, de forma temática, é explorada mais à frente por quem também é convidado a dar o seu contributo, que é precisamente, vamos tentar decifrar, compreender um bocadinho melhor. Até porque tu mencionas na tua nota introdutória de que há um grande desconhecimento até das próprias elites sobre este fenómeno. Sim, isso foi até assumido numa nota no site da Presidência da República, a propósito, se não estou em erro, das celebrações do Dia Internacional contra a Corrupção, que é celebrado pelas Nações Unidas no dia 9 de dezembro, há 2 anos, creio, e o Presidente escreve precisamente isso, que é um fenómeno onde, inclusive, elites políticas e económicas, portanto, têm pouca informação, pouco conhecimento. Bom, pouca informação não sei se existe, porque na verdade existe bastante literatura científica e existem bastantes relatórios de cariz técnico desde o Conselho da Comissão Europeia à OCDE, ao Conselho da Europa, portanto isso acho que não falta. O problema é que, de um modo geral, as pessoas realmente estão pouco informadas, até porque é um tema que muito facilmente resvalda para o populismo e, portanto... Não achas que também é um tema que causa algum embaraço nos nossos representantes políticos? E deixa-me só mencionar, sempre que vem o ranking da transparência internacional, no qual nós voltámos a cair e estamos, creio que, na pior posição dos últimos 20 anos, os responsáveis políticos aparecem a desvalorizar esses rankings? Sim. Sim, isso garantidamente que os responsáveis políticos têm sistematicamente desvalorizado esses rankings. Também confesso que a nossa posição relativa no ranking também não é assim tão relevante. Ou seja, o facto de nós estarmos mais, agora não me recordo em concreto, mas mais 10 lugares abaixo daquilo que estávamos o ano passado, por exemplo... Estamos empatados com o Ruanda. Certo, pronto. Há questões de métrica. O que importa não é tanto a posição relativa no ranking, mas a pontuação absoluta que os países têm. E eu passo a explicar porquê. É de facto bastante relevante e é por isso que eu defendo que não devia ser desvalorizado esse indicador, assim como outros, mas que tem a ver com uma correlação que é evidente e indissociável desse índice com outro tipo de índices que nós utilizamos noutras, sobretudo em economia, como, por exemplo, o PIB per capita ou
eu acho que é um índice mais completo, até o índice de desenvolvimento humano, e que, portanto, nós podemos ver uma relação que existe entre essa pontuação no ranking e a pontuação no índice. Resumidamente, quanto maior a pontuação no ranking, maior o nosso índice de desenvolvimento. Quanto menor a pontuação no ranking, menor o nosso índice de desenvolvimento. E, portanto, e isso é preocupante, porque nós podemos dizer, mas isso é um índice de percepção de corrupção. Então, mas quer dizer, quanto maior a percepção de corrupção, menor o nosso desenvolvimento. Essencialmente é isso que nós temos. Ou seja, por muito que nós não temos a capacidade de saber quais são as transações que se dão e, portanto, quais os pactos corruptivos que ocorrem. Se soubesse... Por causa do silêncio das partes, não é? Sim, exatamente. Portanto, se soubéssemos, isso nem sequer se punha em causa, claro. Porque saberíamos que iriam ocorrer e se calhar os próprios agentes nem sequer iriam acabar por cometer esses pactos corruptivos. Portanto, nós não conseguimos fazer esse exercício de perceber quais é que são, de facto, os pactos corruptivos que ocorrem e o quão mais corruptos estamos ou não. Mas com base nessas percepções e cruzando com outros indicadores, sim, conseguimos perceber se isso de facto nos prejudica mais ou menos e objetivamente, termos pontuações mais baixas não são bons indicadores e acho que não deviam de todos ser descurados. Por exemplo, aliado ao indicador de que ainda não recuperamos e ainda não somos uma democracia completa. Continuamos uma democracia com... com falhas. Com falhas, não é? Sim, olha, deixa-me colocar-te aqui uma frase que eu não vou dizer que é a frase do livro, mas foi a primeira frase que eu sublinhei quando comecei a ler o livro, e são tuas, na realidade são duas. Diz, em relação aos 18 mil milhões de euros, diz, para a justiça social é um enorme embaraço. Para o Estado de Direito democrático pode ser fatal. Sim. Bom, para a justiça social é um embaraço, porque de facto é embaraçoso as pessoas sentirem que não é feita justiça. Portanto, não temos uma justiça eficaz, não temos uma justiça célere, porque se por um lado nós precisamos de obter resultados e as pessoas precisam de ser julgadas objetivamente e precisam de haver sentenças, essas sentenças também têm de ser preferidas em tempo útil, não é? Portanto, não interessa muito a nós demorarmos 20 anos a julgar um caso e passados 20 anos, quer dizer, do ponto de vista até de recuperação de ativos, por exemplo, é muito complicado. E depois, quando se fala depois da aplicação das penas, depois podem haver determinado tipo de atenuantes e as pessoas ficam com o sentimento de que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. E isso não pode acontecer, porque cria-se este sentimento de que não, portanto, que a justiça é incapaz de lidar com este tipo de casos, que são bastante complexos, portanto, também não estamos a falar, ou seja, provar um pacto de corrupção também não é algo fácil, até do ponto de vista do direito processual penal, do qual eu não sou especialista, não sou jurista, mas é complexo e portanto, é de facto embaraçoso nós vermos casos que tiveram um grande impacto na economia e na política do país e continuarmos com alguma incapacidade de os concluir. Quanto à questão de poder ser fatal para o Estado de Direito Democrático, nós temos experienciado isso no último ano, não é? Portanto, não há evidências nenhumas e muito menos condenações por corrupção de membros tanto do governo em gestão como do anterior governo do Partido Socialista. Agora, existem de facto problemas de teorético e também de integridade. E é disso, no fundo, que se trata. E sim, pode ser fatal, porque já é o segundo governo que cai. E, aliás, eu lanço a pergunta de seria interessante perceber como é que o próximo governo, independentemente de quem for, seja liderado pelo Partido Socialista, seja liderado pela coligação AD, PSD-CDS, de que forma é que o próximo governo vai conseguir implementar mecanismos que evitem
uma repetição da história, ou seja, uma nova queda por questões de ética ou de integridade que não podem acontecer, porque isto mina a confiança das pessoas nas instituições de uma forma brutal. Claro. Ainda por cima, com a justiça a não dar resposta, mais ainda se vai cavando esse fosso. Olha... Sim, e há uma questão interessante que também tem a ver com percepções, que é uma palavra que tem estado muito... Está na moda! Sim, tem estado muito na moda. Mas veremos qual é que vai ser o resultado destas eleições. Mas há uma evidência também que é bastante clara e que já está bastante estudada também pela ciência, que é, enquanto que, por exemplo, os casos que vão acontecendo têm um impacto a curto prazo nas percepções que é até recuperado com alguma rapidez, exatamente, a confiança não. A confiança mantém-se, ou seja, há uma queda abrupta de confiança e a recuperação dessa confiança é muito lenta, muito pior do que, portanto, é muito mais lenta do que as percepções. E isso... Mas isso é complicado no sentido em que isso significa que, por exemplo, no próximo domingo, os eleitores podem ir votar e estar a dizer assim: eu dou-te o meu voto, mas não tens a minha confiança. Sim. Sabes, no sentido em que há um voto, porque, por exemplo, sim, ou seja, as pessoas podem esquecer... Luís Montenegro parece que não está a sentir tanto o impacto desta questão, por exemplo, da Spin não Viva. Sem querer, obviamente, falar especificamente, mas falando desse fenómeno em que parece que aquilo que fez com que o governo caísse, agora, aparentemente... Sim, porque as pessoas efetivamente, às vezes tenho esta discussão com académicos, e há quem defenda muito convictamente de que as pessoas não são sensíveis a este tipo de casos, ou seja, casos relativos a questões éticas, integridade, corrupção, etc. E vamos ver o que é que acontece nestas eleições, mas o que é facto é que as percepções recuperam rapidamente. A confiança nas instituições é que não. Portanto, as pessoas até podem ter eventualmente recuperado uma boa impressão do atual Primeiro-Ministro no espaço de um mês e meio, o que for. Agora, a confiança na instituição governo, a confiança na instituição Presidente da República, Assembleia da República, tribunais, isso é que demora muito tempo. Ou seja, na realidade, os maus políticos destroem as instituições nas quais eles estão representados ou estão a representar temporariamente, não é? Claro, sim. E esse efeito transporta-se até para outras legislaturas. Sim, sem dúvida. Isto depois perdura durante muito tempo. Aliás, nós temos... esta campanha tem sido marcada, sobretudo nos últimos dias, por questões relativas às pensões portanto, dos reformados. E ainda existe um trauma de um governo que... Portanto, estamos a falar de há 10 anos atrás. Sim, de Pedro Passos Coelho. E, portanto, sim, há questões que perduram, questões de confiança que perduram e, relativamente a questões de ética e integridade, perduram sem dúvida durante bastante tempo. Uma coisa curiosa que também mencionas aqui na abordagem deste tema, logo numa fase inicial, é que há aqueles que são os otimistas antropológicos e os pessimistas antropológicos. Ou seja, há aqueles que acham que a pessoa é boa e as circunstâncias é que a fazem fazer coisas más, mas há aqueles que pensam que a pessoa é naturalmente má e só pode ser transformada se as circunstâncias limitarem a sua ação maléfica, por assim dizer. Certo. Sim, isto no fundo, pronto, isto já foi pequenas provocações também que eu fui deixando ao longo do livro e referências a outras áreas científicas, porque eu acho que abordar um fenómeno tão complexo como a corrupção só é possível tendo uma abordagem multidisciplinar, adotando uma abordagem multidisciplinar, e, portanto, no livro eu tento olhar para o fenómeno de uma perspectiva da ciência política, mas também da economia, da sociologia, do direito, da filosofia também um pouco, e essa questão é também um pouco filosófica, portanto, até alguns autores que eu cito são autores... Rousseau, Maquiavel, Hobbes... Sim. Não, mas essencialmente é isso, ou seja, há quem defenda, porque há quem diga que nós somos
nós somos corruptos por natureza. Depois há quem diga que não, isto o sistema é que... Aliás, até do ponto de vista no espectro político entre esquerda e direita... É por aí que começa, não é? De facto, a diferença das políticas... Sim, por exemplo, de uma forma muito simplista, nós vemos muito mais, por exemplo, a direita a tentar tratar este assunto do que a esquerda. Bom, talvez porque mais à esquerda o pensamento possa ser mais, tudo bem, a corrupção é uma coisa má, mas em vez de estarmos a preocupar-nos em resolver a corrupção e depois outro problema e outro, se calhar o que está mal não são propriamente os problemas, é o sistema. Talvez portanto, por isso a direita apresenta mais soluções a nível securitário e tal, por preocupar-se mais com a segurança, como quem diz, preocupar-se, diz no fundo, utilizar os mecanismos do Estado Sim, porque esta democracia liberal, ou seja, a direita se calhar, e há uma parte da esquerda, quer dizer, eu não diria que o PS está propriamente insatisfeito com esta democracia liberal e com o modelo económico capitalista que nós temos. Mas se calhar partidos mais à esquerda estarão e esses, não tenho a menor dúvida que também querem combater a corrupção, mas se calhar a abordagem que teriam era completamente diferente a abordagem que os partidos que portanto, se revêem neste sistema que vigora em Portugal e na maior parte das democracias ocidentais tem neste momento. Olha, tu mencionas aqui algo que eu ouço poucas vezes e eu acho que seria um bom princípio para segurar, por assim dizer, as nossas democracias e para responsabilizar também os atores políticos, que é o contrato social. E isto é fácil de entender, porque se todos nós quebrarmos algum contrato, temos as consequências dessa quebra de contrato. Mas aquilo que eu vejo os cidadãos verem consistentemente são atores políticos, partidos políticos, a quebrar esse contrato social e a não terem as consequências que, por exemplo, qualquer um de nós teria se quebrasse um contrato devidamente assinado. Certo. Pois, as quebras do contrato social é uma questão relevante, mas é também uma questão complexa. Por exemplo, temos tido muitos problemas a nível da prestação de serviços de saúde, por exemplo. Bom, ao Estado cabe, portanto, assegurar um serviço, o acesso universal à saúde, não é? Quando não o faz, quando existem situações em que, por exemplo, como já aconteceu, ter grávidas que acabam por não chegar aos hospitais e portanto chegaram até a ter complicações e creio que até houve uma mãe que infelizmente acabou por falecer. Isso são quebras muito reais e palpáveis do contrato social e portanto é um tema delicado que no caso da corrupção é ainda mais complexo porque não é tão palpável como isso. Agora, quando nós temos um primeiro-ministro que tem determinado tipo de atitudes que podem ser pouco transparentes, isso evidentemente quebra a confiança das pessoas, portanto, na instituição, governo e mais concretamente na figura do primeiro-ministro. E de certa forma que sim, quebra esse contrato social de que as pessoas estão à espera de que um primeiro-ministro seja alguém que zela pelos interesses do país e depois as pessoas ficam a pensar, será que zela? Será que não zela? No caso dos tribunais, temos tribunais que demoram muitas décadas a julgar casos de corrupção e infrações conexas. Isso não será uma quebra do contrato social? Quer dizer, porque as pessoas estão à espera que os tribunais façam justiça e se não fazem, aliás, viu-se, e são as funções do Estado. Se não foi no início da semana, foi no final da semana passada, as notícias da quantidade de arquivamentos e não julgamentos de casos de corrupção. Uma notícia Sim, acontece. Os prazos prescrevem, os processos são arquivados. Bom, é assim, às vezes os processos são arquivados porque, lá está, não sou jurista, mas há questões processuais que depois não são cumpridas. Agora, também
o que é preciso garantir, seja nos crimes de corrupção, seja noutros crimes, é que, isto agora se calhar é um bocadinho técnico demais, mas que o bem jurídico garantido, que o bem jurídico que a norma, portanto que a lei visa proteger, seja garantido. Portanto, é a mesma coisa que, agora vou dar um exemplo parvo, mas discutiu-se muito isso nesta última jornada, porque houve um penalti assinalado contra uma equipa em que o jogador da própria equipa, ainda dentro da área, levanta o braço e diz: chuta a bola lá para a frente, e depois a bola foi à mão e o treinador depois diz: então, mas isto evidentemente não é, o jogador não estava a impedir que a outra equipa marcasse, nós tínhamos a posse de bola. E portanto, levanta-se a questão de não podemos subverter não pode ser subvertido, e isso é que é importante, o bem jurídico que está a tentar ser protegido. Nós vamos para uma rubrica que temos, que calha bem, que é os direitos do consumidor, e estar a falar aqui de corrupção, mas depois também há a letra da lei e o espírito da lei, e é importante também entender isto. Exatamente, é isso, o espírito da lei é que também é importante. Vamos agora para a rubrica Direitos do Consumidor e depois regressamos para continuar a falar e tentar decifrar a corrupção com o Tiago. Até já. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Colchão que encova dura até à cova. O relato da recusa de uma firma em assumir o defeito de um colchão e endossou a responsabilidade à fábrica. A fábrica, depois das averiguações, negou o óbvio. Perante o que os peritos viram, a conclusão não podia falhar. Encova a meio. A fábrica, porém, negou, lavando as mãos como Pilatos. A consumidor insistiu. Nova peritagem. Conclusão óbvia com um senão. Encova sim, e encova porque o estrado não é firme. A deficiência não é do colchão, diz a fábrica, é do estrado. Ouve-se e pasma-se. Aí agora já encova, depois de firme negação, e tem de gramar o colchão, literalmente até à cova. Agora a culpa é do estrado. Que motivo desaustinado. Assim como assim, sem modos, que cultura empresarial. Algo que falece a rodos. E na foto, todos mal. Mas vem daí mal ao mundo, num país de descasos, de mentiras, de fraudes, de logros. Vem de todo. E é caso para dizer que coisa fenomenal. Em termos de garantias, sem cultura empresarial, sobram um horror de arrelias. O contrato celebrou-se entre fornecedor e consumidor, não entre consumidor e fabricante. O que diz a lei da compra e venda de consumo? O fornecedor, o vendedor, é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos, a contar da entrega do bem. E de que remédios pode lançar mão o consumidor? Pode lançar mão, em primeiro lugar, da reparação ou substituição. E depois, da redução adequada do preço e da resolução do contrato. Isto é, o pôr termo ao contrato com a devolução do bem e a restituição do preço pago. Como a não conformidade se detectou logo nos primeiros 30 dias, o consumidor teria, perante o fornecedor, o vendedor, direito à devolução da coisa com a restituição do preço. Responde em primeira linha o vendedor, excepcionalmente o fabricante, mas o fabricante só naquele caso, ou nos casos residuais, da reparação ou da substituição do bem.
De volta ao nosso estúdio, depois de termos ouvido os direitos do consumidor, com o professor Mário Frota, estamos a conversar com o Tiago Rosa Gaspar acerca deste seu livro Decifrar a Corrupção. O Tiago, ao apresentar este livro, de facto, menciona também a necessidade de construir pontes entre todos os players para, de alguma forma, encontrarmos as soluções necessárias e também acho que não é preciso mencionar aqui que o fenómeno corruptivo nunca chegará ao zero, Tiago. Haverá sempre alguma questão na corrupção. Tu tens um capítulo em que fala de regulação, fiscalização e sanção. Deixa-me saltar logo para a sanção. Nós já chegámos aqui a um acordo em que, de uma forma geral, nós temos visto poucas condenações que pelo menos nos deixem sossegados em que a Justiça esteja a fazer o seu trabalho. Em relação à fiscalização, nós já tivemos agenda contra a corrupção, bloco de notas contra a corrupção, post-it contra a corrupção, mas depois falta de facto as políticas. É isso que tu também tens analisado? Eu acho que falta sobretudo vontade política. Falta mesmo vontade política. Agora, relativamente a esta questão de regulação, fiscalização e sanção, são de facto são 3 etapas muito importantes do processo de prevenir e combater a corrupção, porque sem qualquer uma delas que fique de fora, portanto, fica todo este esforço de prevenção e de combate anulado, não é? Porque nós podemos, se calhar nesta fase, aquilo que nós temos nós até temos um quadro legal suficiente, mesmo até quando comparado com outros países. Portugal até não tem um desempenho muito mau, portanto é satisfatório. Mas temos ou não temos sido chamados à atenção pela não implementação de alguns mecanismos? Sim, porque depois o que Portugal faz portanto, nós temos um gabinete no Ministério da Justiça que se dedica a preencher caixinhas de tudo o que são relatórios do Conselho da Europa e da OCDE e da Comissão Europeia. E, portanto, depois as leis são implementadas e, portanto, nós temos, como se costuma dizer, de jure, existem as leis, mas depois, de facto, não são implementadas. E eu ainda há pouco tempo tive numa conferência em Paris sobre o tema, é o Congresso Anual da OCDE sobre a integridade e a anticorrupção, e ouvia precisamente uma pessoa da Comissão Europeia que se dedica a trabalhar o Estado de Direito, que apontava um bocado o dedo a Portugal e dizia: isto não podemos ser como Portugal, e até custou-me a ouvir, confesso, que cumpre no papel, mas depois na prática fica um pouco por cumprir. E de facto isso tem acontecido. Mas isso lá está. Ou seja, nós não vale a pena regular apenas e depois não fiscalizarmos, porque depois nós, por exemplo, no caso do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que tem um leque de competências bastante abrangentes atualmente, com o decreto-lei que foi, portanto, que o criou e que definiu as competências, que previa que sancionasse, portanto, fizesse a fiscalização e depois sancionasse as entidades que não cumprissem o regime geral da prevenção da corrupção. Ora, lá está, o decreto-lei foi cumprido, existe a parte regulatória. Entretanto, pronto, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MENAC, vulgo MENAC, foi criado, demorou algum tempo a ser a estabelecer-se, a ter pessoal, quadros, etc. Gabinete, sim, onde trabalhar também, etc. E só muito recentemente é que anunciou que ia começar a fiscalizar. Portanto, e isto estamos a falar de um organismo que já foi criado em 2021. Estamos em meados de 2025 e isto, creio que o anúncio foi no final do ano passado ou início deste ano, 2025. Portanto, tudo bem, nós podemos dizer, vamos então sancionar quem não tiver a cumprir este regime que nós estamos aqui a estabelecer. Mas depois, se não existe essa fiscalização efetiva, o que é que nós estamos a fazer? Quais é que são os incentivos? No fundo, é tudo uma questão de incentivos para também quem
pode eventualmente ser tentado ou sentir-se tentado a desempenhar ou ter um papel em algum tipo de pacto corruptivo. E depois há a questão da sanção, que, como tu falavas inicialmente, nós podemos também dizer, sim senhor, houve aqui uma infração, mas qual é que vai ser a consequência? E isto aplica-se não é uma questão exclusiva também da corrupção. Eu lembro-me de um caso que ainda há pouco, quando vinha para cá, estava a ler relativamente a estas eleições, que foi o Chega não cumpre a lei da paridade nos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa nestas eleições. O Tribunal Constitucional deixou passar, a Comissão Nacional de Eleições diz que já não sabe que não pode fazer nada e, portanto, as coisas vão seguir. E o Chega, nas últimas eleições, até conseguiu eleger um deputado, tanto pelo círculo da Europa como pelo círculo fora da Europa, que até acho que foi o que até foi assim renhido e polémico, porque deixou o anterior Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, muito simpático, fora da Assembleia da República. Bom, mas a questão é, não cumpre a lei e o que é que vai acontecer? Nada. Bom, enfim, não mas, é... Tiago, por exemplo, imagina que somos cidadãos comuns e que nem sequer estamos ou não temos o conhecimento técnico que tu tens e eu, como apresentador do programa, tenho. O que é que nós podemos dizer a um cidadão nosso que, por exemplo, ainda conseguiu ouvir as escutas no caso de Sócrates, os pedidos de fotocópias, então traz-me lá daquelas coisinhas que eu gosto, podem ser 10.000 ou podem ser 15.000, e depois, 10 anos depois, ou se calhar 11 anos depois dos acontecimentos, ainda estamos aqui para saber qual é que vai ser o destino de um antigo primeiro-ministro português? Nada, não há absolutamente nada que nós possamos dizer, porque de facto é inconcebível que isso aconteça. A justiça não pode ser tão lenta. É verdade que Portugal é um país onde os cidadãos têm, portanto, têm bastantes garantias. E isso é bom, atenção. Eu acho que é importante que as pessoas se possam defender e possam... portanto, vejam os seus direitos garantidos. Agora, o que não pode acontecer é termos casos com ex-primeiros-ministros e casos grandes, de grandes players económicos, em que depois as coisas andam durante 10 e 20 anos sem se resolver, sem ser feita a justiça. E isso é que é de facto embaraçoso para o nosso Estado e para aquilo que eu dizia, para a justiça social, porque de facto não é nada justo que a maior parte dos cidadãos andem a trabalhar de sol a sol e depois... alguns iluminados consigam passar entre exatamente, não pode haver essa... de chuva, não é? Não há nada que se possa dizer... Não há nada que se possa somos dizer todos iguais perante a lei, de alguma forma, não é? Não, claro que sim. Aliás, e tu fizeste a ressalva inicialmente de que o que é que se pode dizer às pessoas que não são entendidas como tu ou como eu... Quer dizer, eu próprio não consigo perceber. Portanto, é injustificável. Pronto, eu percebo as questões processuais que demoram tempo e os prazos, e depois vêm as férias judiciais, agora vem o verão, depois vêm as férias judiciais. Eu percebo isso. Agora, de facto, lá está completamente desvirtuado o espírito da lei, como tu falavas antes de irmos para... Olha, Tiago, tu falas muito também na necessidade de uma cultura de transparência e quando falamos de cultura e quando falamos em aprender, obviamente, isso reverte-nos ao nosso tempo de escola. Há alguma coisa que nós possamos fazer nesse sentido? Ou seja, creio que tu tens um capítulo onde falas na educação e consciencialização e, obviamente, também nós conhecemos o trabalho que a All for Integrity vai fazendo junto de algumas escolas. Sim, o trabalho que a All for Integrity, que foi uma associação da qual eu fiz parte quando foi fundada e que continua a fazer, tanto quanto sei, um trabalho fantástico com as escolas, aliás, agora até com o apoio do Mecanismo Nacional Anticorrupção e do Ministério da Educação. Agora, o que eu acho que é mesmo importante é nós percebermos de que a corrupção não é um vício exclusivo nem da nossa cultura, nem do nosso tempo, nem de nenhum quadrante do espectro político, e que é importante para a combatermos que todos estejamos dentro.
e sobretudo os cidadãos, porque como nós já vimos e tem sido amplamente discutido no espaço público, também aqui no teu programa, e neste programa em particular, há efetivamente uma falta de vontade política. E, portanto, tem de haver uma certa... Tem de ser criado uma certa inércia por parte dos cidadãos. E, portanto, qual é que é a ideia com a cultura de integridade que eu falo no livro? No fundo, é nada mais, nada menos do que um conjunto, desenvolvermos em conjunto um conjunto de normas sociais que definam aquilo que é ou não é socialmente aceito. Por exemplo, se calhar hoje em dia, nas escolas, é socialmente aceito, chegamos à cantina e vemos um amigo lá à frente e vamos ter com o nosso amigo e as pessoas até ficam a olhar, os que estavam na fila atrás do nosso amigo ficam a olhar assim com um ar um bocado aborrecido, porque foram ultrapassados e tal, mas não dizem nada e a coisa passa. A ideia é criar uma cultura onde as pessoas se sintam logo à partida inibidas portanto, de ir ter com o seu amigo à frente da fila, porque sabe que isso não é socialmente aceito. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, também isso foi uma das grandes motivações para escrever o livro. Acho que a informação, informar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas possam compreender melhor o fenómeno, a sociedade onde se inserem, é muito importante. Porque isso funcionou muito, só para concluir, porque isso é algo que funciona não só neste tema, mas também noutros que são importantes. Portugal teve um caso de sucesso, por exemplo, com a questão da reciclagem, em que há 20 anos atrás ninguém estava sensibilizado para a questão e depois, através até foi das escolas, conseguiu sensibilizar não só as crianças, as novas gerações, mas também as mais antigas, através das crianças. Mas há outros casos, por exemplo, em África há muitos trabalhos e grandes resultados quando se realizam campanhas e trabalham temas como, por exemplo, a higiene feminina e o planeamento familiar, onde realmente os resultados são visíveis. No Brasil, no início do milénio, houve uma grande campanha contra o tabaco e hoje é muito difícil encontrar brasileiros, por exemplo, da minha geração, que fumem, porque enquanto que nas nossas escolas, quando chegas aos 13, 14 anos, é fixe fumar, no Brasil não era assim, as pessoas eram meio que postas de parte se fumassem. Nós tivemos noutra época, que tu ainda não eras nascido, se calhar, foi o famoso Se Conduzir Não Beba, que levou de facto a uma grande redução daquilo que era a quantidade de álcool ingerido e que eram apanhados os condutores. Sim, precisamente porque estas campanhas funcionam e, portanto, as pessoas... Eu acho que capacitar as pessoas para compreender melhor o meio onde se inserem, os fenómenos a que estão sujeitos, etc., é muito importante. E depois, já agora, deixo também o apelo de que as pessoas se mobilizem e participem nas suas comunidades locais. E às vezes as pessoas acham que só podemos fazer a diferença na Assembleia da República e nas instituições que vemos muitas vezes na televisão, os políticos a trabalhar, etc. E não é assim. Por exemplo, no caso, vou voltar a falar nesse caso porque referiste, e com todo o mérito, a rede de escolas da All for Integrity. Os miúdos, salvo erro, já não estou a par do programa há algum tempo, mas são desafiados a não só a serem postos em contacto com temas relativos à corrupção e a aprenderem, etc., mas também a produzirem no final do ano algum tipo de alterações que promovam, por exemplo, a transparência a nível local. E esse nível local pode ser no seu município, pode ser na sua freguesia ou na própria escola. Portanto, se nós, por exemplo, eu tenho a minha pequena empresa que não está abrangida, por exemplo, pelo regime geral da prevenção da corrupção, mas eu vou olhar para esse regime geral da prevenção da corrupção e vou dizer, não, vou olhar para ele e adotar as boas práticas que estão lá plasmadas e adaptar também à realidade da minha empresa, do meu negócio, etc. E vou... Porque depois aquilo que se chama em inglês de good governance depois também tem... podíamos falar sobre isto, quase era outro programa quase sobre isso, mas depois também está relacionado com um bom desempenho
no setor empresarial. E, aliás, já agora deixa-me só dizer, para concluir, que é muito interessante, porque normalmente as pessoas têm a ideia de que o Estado vai atrás das empresas para regular, por exemplo, nestas questões de compliance e, portanto, conformidade em português, não é? Nas empresas. Mas, na verdade, são mais as empresas que inovam deste ponto de vista, porque também preferem autorregular-se, existem mais incentivos para as empresas se autorregularem do que os políticos, porque, bom, por dois motivos, essencialmente. O primeiro é porque os políticos também autorregularem-se significa legislar em causa própria, e, portanto, há logo essa questão. Mas depois também porque, de facto, essa autorregulação, essa vontade de querer ser mais transparente, desenvolver uma cultura de maior integridade e uma ética mais desenvolvida, traz benefícios de performance. Acho que há um trabalho do Luís Sousa e da Susana Coroado que demonstra realmente isso. Eu tive uma conversa com ela, fizemos um programa relacionado com isso. Olha, só para terminar, e obviamente, porque também tens aqui algumas participações de pessoas conhecidas. Eu vou mencionar o Luís Rosa, porque é redator principal do Observador, Ana Carla Almeida, que é Procuradora-Geral Adjunta e que esteve envolvida num caso de um concurso para Procurador Europeu e ela lutou até ao fim. E também alguém que é nosso convidado aqui com alguma frequência, que é o Nuno Garopa. O que é que essas colaborações vieram dar ao livro? Sim. Bom, quando o livro foi pensado que, por um lado, é preciso falar sobre o fenómeno, decifrar o fenómeno, a corrupção. Por outro, é preciso abordar temas que são essenciais para compreendermos como é que se podem produzir alterações substantivas em instituições ou temáticas que são bastante relevantes. E por isso o Nuno Garopa fala sobre como é que está organizado o sistema da justiça, a Procuradora Ana Carla Almeida fala sobre os fundos europeus, por exemplo, que é um tema também bastante central e sensível no que toca à corrupção e infrações conexas. Ela é uma especialista particularmente, por exemplo, em fraude. Mas depois outros, o Luís relaciona um bocadinho qual é que é o papel do jornalismo também neste combate. Mas outras questões, por exemplo, eu acho muito interessante, há pouco falava, por exemplo, de um pequeno empresário que não seja obrigado por lei a cumprir o regime geral de prevenção da corrupção, olhar para ele e adotar medidas. Acho que um capítulo, por exemplo, do professor António João Maia também é muito interessante, porque não só explica um bocadinho como é que se pode fazer esse combate no setor público e privado, mas quase que é um manual para que as pessoas possam pegar e aplicar à sua empresa consoante os riscos que têm. E depois outras, temos, quer dizer, falaste apenas nesses três, mas há contributos muito interessantes, claro. Desde do ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu, Vítor Caldeira, ou do juiz conselheiro Paulo da Mesquita, a professora Margarida Salema de Oliveira Martins. Mas, no fundo, a ideia foi que estas pessoas pudessem explicar como é que instituições que são relevantes e que estamos constantemente a ser bombardeados também com notícias sobre elas, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc., eles explicassem às pessoas como é que estas instituições funcionam e já agora, tendo em conta a sua experiência em cargos também de liderança destas instituições, que propostas é que eles têm para que elas possam, de certa forma, melhorar os reinventar-se mecanismos e ser mais transparentes para todos nós. Tiago, 50 minutos já voaram. O livro pode ser adquirido, obviamente, nas principais livrarias. Uma vez mais, Tiago Rosa Gaspar, Decifrar a Corrupção. Obrigado por ter estado connosco. Fica também uma próxima oportunidade para falarmos mais sobre este tema, ok? Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Se quer rever a conversa, subscreva o nosso canal de YouTube. Se gosta de ouvir pela manhã cedinho, às 6 da manhã já está disponível nas principais plataformas de podcast. Desejo-lhe um resto de boa noite e amanhã estamos de volta. Obrigado. Até amanhã.